A partir de agora, você acompanha Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização, o petróleo tem que ser nosso são alguns dos temas que iremos abordar. Olá, pessoal. Me chamo Guilherme Silva, sou membro da diretoria do Sindipetro Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje recebendo aí duas convidadas para fazermos o debate sobre a questão racial. Temos aí a presença de Adriana Martins, ativista feminista, participa, militante do Movimento Negro Unificado em Nova Iguaçu, participa da Articulação de Mulheres Brasileiras, da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa e também participante do Fórum de Qualidade de Vida e Saúde, do Sindisprev Rio de Janeiro. Também temos a presença de Luciene Lacerda, psicóloga da UFRJ, doutoranda em Educação e mestre em Saúde Coletiva da UFRJ, é integrante do Instituto Búzios, é militante do Fórum de Mulheres Negras e da coordenação da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Hoje nós vamos abordar o tema do debate racial, vamos aí ouvir a experiência dos companheiros que são militantes do movimento negro, vamos compartilhar aí esse debate e fazer essa reflexão junta. Como introdução, é importante a gente colocar que a Petrobras é uma empresa estatal que tem um concurso público. E aí eu gostaria que cada uma tivesse aí um tempo, em torno aí de uns 5 minutos, para abordar sobre a importância das cotas raciais nos concursos públicos e também nos vestibulares, nas seleções. Então, boa tarde aí toda a categoria de petroleiros. Obrigada mais uma vez por esse espaço, Ano passado eu participei também de uma atividade, foi um dia que no final do dia nós tivemos aí o assassinato do Negro Beto lá em Porto Alegre, dentro do mercado Carrefour, brutalmente assassinado. Então eu agradeço a oportunidade mais uma vez de estar aqui presente. Bom, primeiro, a importância da questão dos concursos e a importância do que é essa coisa do racismo na sociedade. Eu diria que, em relação à questão das cotas, as cotas foi um processo criado desde 1930, lá na Índia, aqui no Brasil, em torno do ano 2000, para combater a questão da desigualdade. Ela, na verdade, ela é uma política de ação afirmativa. Nesse sentido, nós tivemos aí logo no início aqui no Brasil, no ano de 2000, isso depois de mais de 120 anos da abolição da escravatura, porque no processo de abolição da escravatura, meu povo foi jogado ao relento, sem era nem beira, o povo negro foi jogado no Brasil depois de mais de quase 500 anos de exploração de mão de obra, não só aqui no Brasil, mas na América como um todo, sem nenhuma condição, E aí foi substituído pela mão de obra do imigrante. O imigrante chegou aqui no Brasil com direito à terra, com tudo, enquanto que o nosso povo foi jogado ao léu. Bom, o processo de cota ele vem para tentar minimizar isso, essa política de ação afirmativa. E aí começou na UERJ, que no primeiro momento foi uma política para garantir o ingresso de estudantes nas universidades estaduais, começou pela UERJ, no Rio de Janeiro, foi uma polêmica enorme na sociedade, e até hoje ainda gera polêmica em torno do tema. Bom, enfim, em relação à questão do concurso público, para nós, povo negro, é uma porta de entrada que o serviço público ele não coloca a questão da boa aparência, que por mais que a gente queira
não perceber que no Brasil, né, o Brasil se coloca como não racista, a gente, o tempo todo, nós do movimento negro organizado, nós batemos nessa tecla, dizemos que tem racismo, há um racismo estrutural na sociedade, e aí a COP, ela hoje também vem colocada para alguns setores, também na área de concurso público. O fato é que a entrada do povo negro no concurso público, ele não trabalha com a questão do processo como fala, dessa questão da boa aparência, né? Trabalha realmente pela questão do acesso através do concurso pela educação. Então, isso possibilita o maior número de negros conseguir ascensão em outros patamares dentro do mercado de trabalho, coisa que no emprego privado, na iniciativa privada, isso não acontece. Na iniciativa privada, o nosso povo negro ele fica à margem, né, dentro do mercado de trabalho. Não ocupa cargos empresariais, não ocupam cargos que sejam de diretoria, cargos executivos. Enquanto que, através do concurso público, já é mais fácil a entrada, né, do povo negro na questão dessas qualificações que têm mais estabilidade, né, com salários maiores, com salários mais equânimes. Foram 4 minutos, Adriana. Tá, isso também para as mulheres negras. Então, para a gente, essa questão das cotas no mercado de trabalho, o acesso no concurso público, na educação, teve um avanço muito grande, mas que também as cotas em si, elas não findam, né? Elas não conseguem findar com o problema da desigualdade, né? Eu defendo que a gente reveja a questão em si, a reparação para o povo negro. Nós precisamos de uma reparação, ainda não sabemos como vai se dar, mas eu defendo, além das cotas, a reparação econômica e estrutural para o povo negro para acabar com a questão de todas as mazelas criadas pelo racismo até hoje, que é principalmente a questão da desigualdade econômica e social que o nosso povo vive, principalmente as mulheres negras. Muito obrigado, Adriana. Agora eu vou passar para a Luciene Lacerda, que na apresentação não comentei, mas também é importante comentar que faz parte da comissão de heteroidentificação da UFRJ, né? Então, acho que também é importante, né, se possível, aí na sua fala, comentar um pouco dessa experiência, né, da comissão, né? Acho que ajuda também a gente a compreender. 5 minutinhos, eu lhe aviso quando faltar um. Então, bom, boa tarde ou bom dia, não sei que horas vocês vão ouvir. Bom estar aqui, porque esse é um tema que é super importante para toda a sociedade e dentro do mercado de trabalho é algo que é absolutamente importante, foi parte dentro dessa trajetória de discussão do sistema dentro da nossa população, desde Florestan Fernandes, pensando o que era essa questão dessa forma de entrada de negros na sociedade. Até porque dentro do mercado em si de trabalho, a população negra já estava, mas em lugares subalternos. Então, como a gente pode discutir isso dentro desse sistema e desse período? Na década de 90, já existiam ou comissões de combate à opressão ou mesmo GTs antirracistas dentro dos sindicatos. E era uma forma de poder discutir dentro da categoria como essa discussão, como essa população poderia ser respeitada, como a forma das discriminações poderiam ser eliminadas, né? E aí, na época, esses GTs, né, através da sua central sindical, fizeram uma queixa à OIT, né, em 92, mostrando que o Brasil era um país racista dentro desse mercado de trabalho, e o governo brasileiro foi punido na época, né, por conta dessa situação. Então, essa é uma questão que já se mostra há muitos anos, mesmo
sendo mostrado, inclusive, por esses espaços oficiais, que nem a Organização Internacional do Trabalho. Mas é interessante que a gente está falando dentro da entrada, mas também dentro da trajetória profissional. Quando a gente vai falar de cotas dentro do serviço público, é onde, inclusive, teria menos empecilhos para negros entrarem nesses espaços, porque a questão da boa aparência ela não estava formalmente colocada, né? Porque isso é de uma subjetividade que eliminava muito a entrada de negros nesses setores. No entanto, há o empecilho da trajetória profissional, né? E de muitas vezes cercado por que a gente chama de assédio racial. O que é o assédio racial? São as formas em que impedem essa trajetória, né, que impede a gerência, né, o status de gerência, direções, mas também a permissão, muitas vezes, que a instituição, por não impedir o racismo no interior do trabalho, permite que esse tipo de questão aconteça, criando um ambiente ruim de trabalho para todos, e aí não é só para a população negra. Quando você cria um ambiente ruim, cria um ambiente ruim para toda a instituição. Então, essa é uma das questões que precisam ser colocadas. As cotas raciais para dentro da universidade, ela também está para dentro dos docentes, mas ela não está formalmente colocada para as pós-graduações. E a gente sabe que isso é um ponto a mais para a entrada em determinados cargos do trabalho, das gerências, então isso é uma questão absolutamente importante também. Essa entrada possibilitou... Foram 4 minutos, tá, Luciene? Várias discussões fossem feitas, mas uma das discussões, já que me foi pedido também, é sobre essa questão da heteroidentificação. Muitas pessoas se inscrevem para entrar sobre cotas raciais, no entanto, se essa questão não vem com uma comissão de heteroidentificação, é passível de entrar com fraude, como já se viu dentro das universidades ou dentro de alguns serviços, como foi um caso que foi noticiado na entrada, por exemplo, dentro do INSS, né? Quando se mostrou que uma das pessoas que entrou, ela se colocou maquiada e depois que foi denunciado que ela, afinal de contas, não tinha os traços negroides que ela identificou. Então, essa comissão de heteroidentificação é super importante na questão das cotas dentro do serviço público, porque já é formalizado desde 2016 e foi formalizado como essa comissão deve ser através de uma portaria em 2018. Então, essa é uma questão importante que é preciso chamar a atenção. Oh, muito bom, muito bom. Eu quero trazer um tema aí de reflexão a vocês duas, que eu acho que é importante nesse mundo do mercado de trabalho, né? Não só na Petrobras, também na iniciativa privada, várias empresas utilizam o discurso da meritocracia, né, para poder prover aumento salarial, né, que seria um avanço na carreira, ou até mesmo a promoção para cargos de maior relevância na estrutura hierárquica ou cargos de gestão ou algo desse tipo, né? O Silvio Almeida, no seu livro Racismo Estrutural, traz um debate sobre como numa sociedade em que o racismo faz parte, né, da nossa estrutura, o discurso da meritocracia ele serve, né, como ferramenta para reproduzir o racismo. E você legitimar um ato racista dentro da estrutura, né, das empresas, não só das empresas, mas estou me prendendo a esse aspecto, né, porque a maioria do nosso público ouvinte, né, sofre isso no seu dia a dia, muitas vezes sem perceber, né, em que você maqueia, né, o discurso da meritocracia, né, para você aplicar discriminações raciais, né? E, assim, é algo que é um discurso que ele é muito sutil, né?
e me parece que é de difícil compreensão também para quem recebe assim, é atingido com essa atitude racista. Eu gostaria que vocês aí comentassem sobre essa reflexão, sobre como esse discurso da meritocracia pode ser utilizado, né, pelas empresas, né, pelos cargos de poder dentro das empresas, para realmente manter uma estrutura de discriminação mesmo. Aí podemos inverter. A Luciene começa e depois a Adriana. Pode ser, Adriana? Tudo bem. Show. Então, essa é uma questão importante, porque, em geral, as empresas tendem a se autoproclamar como democráticas, como um setor que prima pela saúde dos seus funcionários. Então, essa é uma maneira de poder refazer essa discussão. Então, se há realmente um mérito, é que a empresa mostre que esse tipo de questão, discriminações que existem dentro da sociedade, ela não é afetada por isso. Então, podemos ver qual é a política que se coloca para mulheres, que política é essa que se coloca para negros, se há realmente algum tipo de política que incentiva negros a estarem em gerência, que incentiva essa discussão seja formalizada, que haja espaço e local para fazer denúncia de algum tipo de discriminação que haja dentro, que haja uma política formal em que datas e movimentos aconteçam. Então, ela vai se mostrar que realmente se preocupa com isso ao demonstrar esse tipo de política, né? Então, a meritocracia colocada, não, nós elegemos porque ela pensou assim. Então, do que essa pessoa passou? Como ela ultrapassou essas questões que fizeram essa pessoa chegar dentro da empresa, que fizeram ela ser gerente, como é a divisão de gênero e de raça dentro dos espaços e ambientes. Se isso, ela vê por esse desenho do organograma que isso acontece, ok, ela pode mostrar, inclusive, olha, a positividade dessa empresa. Se ela não consegue demonstrar isso é uma discussão que ela não consegue fazer, realmente é uma questão que precisa ser resolvida, né? Então, muitas vezes se olha esse aspecto da meritocracia pela forma ou pela formação. Por exemplo, há um incentivo de que esse profissional estude, que esse profissional faça sua pós, sua formação. Falta um minuto, tá? Pode-se dizer que essa discussão está sendo feita. Senão, é realmente um problema em que a democracia, os espaços de sociabilidade, de ambiente de trabalho, eles não estão colocados no seu devido lugar. Muito bom, muito bom. Aí passo agora para a Adriana. Adriana, nós estamos caminhando aí para o finalzinho, então 5 minutinhos aí também para você, tá bom? Então, Guilherme, a questão da meritocracia, se nós trabalharmos em relação à questão do racismo estrutural, nós vamos ver o que? Pelo PNAD, cerca de 0,7% do povo negro, de negros, ocupam cargo de diretoria, enquanto que cerca de 57% ocupam cargos operacionais. Então, como é que se pode falar em meritocracia numa desproporção? Então, nós vamos ver que a meritocracia ela é baseada estruturalmente na questão do racismo, né? Não tem como discutir mérito quando você tem acessos diferenciados, quando você tem mecanismos diferenciados para trabalhadores brancos e trabalhadoras negras. E se nós pegarmos entre homens negros dentro do mercado de trabalho e mulheres negras em relação a homens brancos, se você pegar mulheres brancas em relação a mulheres negras, a disparidade ela ainda é muito maior, né? Se nós pegarmos na questão do desemprego, nós vamos ver que
o número de homens negros em relação a homens brancos são maiores, em relação a mulheres negras, em relação a mulheres brancas são maiores. E assim também acontece dentro do espaço formal de trabalho. E hoje nós estamos falando de um país que, para a gente trabalhar nessa categoria de meritocracia, é complicado. Por quê? Nós estamos falando num mercado de trabalho hoje aí de uma população negra com mais de 70% desempregada nesse país, né? E uma boa parte vive da informalidade, né? Mas, se nós colocarmos o percentual pequeno que hoje trabalha formalmente, aí mesmo dentro dessa pandemia, nós vamos ver que o acesso não é o mesmo, né? Até empregos considerados mais organizados dentro da classe trabalhadora, por exemplo, dentro dos sindicatos, né? Você não vê as normas, como a Luciene bem colocou, organizadas. Por exemplo, vai ter uma ascensão para algum cargo que significa, de repente, ganhar mais, um cargo de chefia, e aí você não vê os editais realmente colocados ali para que todos possam ter acesso. Geralmente, os acessos são através de quem indica, os acessos são, quem é aquela mulher? Não, ela não pode, eu não vou. Um outro trabalhador branco geralmente não aceita ser chefiado por um homem negro, que dirá por uma mulher negra, que às vezes com muito mais competência qualificada para ocupar aquele cargo, mas geralmente as normas elas não são colocadas para que realmente aquele profissional, ou aquele homem, ou aquela mulher negra, eles possam ter acesso àquele cargo que foi colocado. E chefia na parte executiva, executiva, pior ainda, não tem, né? Por mais que você se mostre qualificado, né? Está aprovado, está aqui, os dados estão aí para serem analisados, que os trabalhadores, mesmo com cargo superior, com nível superior, homens negros e mulheres negras com nível superior ganham menos, né? Você tem aí uma média aí, homens brancos em relação a homens negros, uma diferença de, por exemplo, na média, cerca de R$ 7.033, como foi colocado na pesquisa para homens negros, em relação para homens brancos, em relação a homens negros, R$ 4.834 o salário, isso para nível superior, a média. Enquanto que para as mulheres brancas, a média é de 4.760, para as mulheres negras, 4.712. Isso eu estou falando de um universo, de um trabalho aí organizado mais na cadeia pública do que na cadeia privada. Falta um minuto, Adriana, por favor. Na cadeia privada não tem nem como dimensionar isso. Mas o fato é que a meritocracia ela serve para mascarar o racismo nas relações trabalhistas. Entendeu? Pô, muito obrigado aí pela contribuição. Bom, gente, estamos aí agora encerrando, né, o nosso podcast. Foi muito bom ter a presença de vocês duas aqui. Rapidinho. A gente ouvir, né, as experiências, né, de militantes do movimento negro, mulheres negras que militam, né, que fazem aí esse enfrentamento no dia a dia é muito importante. Eu queria agradecer a presença de vocês duas, desejar aí um abraço, né, e vamos seguir aí. Esse é apenas mais um podcast de muitos outros, né, e se preparem aí que nós deveremos convidá-las outras vezes também para discutir cada vez mais temas. Muito obrigado. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, quanto mais discussão, melhor. Esse é o caminho. Privatizar faz mal ao Brasil, um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar faz mal ao Brasil.